Estamos no mês de dezembro, como o nosso seminarista Arlen já falou, estamos meditando, começaremos a partir de hoje, sobre mensagens do nascimento de Jesus, mensagens de Natal. Natal não é só amigo oculto, amigolate, confraternização. Natal não é só definir se vai ter uva passas, se não vai, né? Se for só isso, é muito pouco, irmãos, é muito pouco, precisa ser mais. E ali naquela imagem a gente já percebe uma manjedoura, a gente já percebe aquela figura que aponta para o local onde o nosso Senhor Jesus foi colocado após sair do ventre de Maria, sua mãe. E nós vamos então refletir ao longo de todo o mês de dezembro em mensagens sobre o nascimento de Cristo. Pensando sobre como o nascimento de Jesus impacta as nossas vidas hoje, agora. E o desejo do nosso coração é que Deus fale conosco poderosamente em nome de Jesus em cada um desses domingos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1. Vamos ao princípio do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Vamos ler todos juntos o verso de número 21, apenas. Mateus, capítulo 1, verso de número 21. Acharam? Podemos ler todos juntos a uma só voz, bem forte, lendo a palavra de Deus. Verso 21 diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela promessa que se cumpriu. Obrigado pela vinda do Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do pecado, nos tirou da condição que estávamos e nos tornou perdoados. Nessa manhã, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Venha confortar os nossos corações, venha nos exortar, venha trazer esperança da verdadeira salvação, em nome de Cristo Jesus. Em Teu nome, Senhor, oramos, gratos, louvando a Ti, como cantamos aqui. Tu és o Senhor, o dono das nossas vidas, de tudo que temos. Por isso, fala a Tua igreja, é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se para você o Natal é importante. Algumas pessoas dizem, pastor, nem gosto dessa data. Para mim é mais um dia comum, para mim é um dia qualquer, não vejo muito sentido. Eu sigo a minha vida, não tenho boas recordações familiares desse dia. Já vivi situações complexas das quais eu não quero me lembrar e Natal não me associa coisa boa. É uma data que eu não tenho muito afeto. Talvez seja essa a sua realidade. Ou talvez não. Talvez a sua realidade seja o extremo oposto disso. E você pense, eu preciso enfeitar a minha casa. Preciso colocar as luzes nas janelas, nas portas. Preciso debater se eu posso ou não colocar uma árvore de Natal na minha casa. Posso ou não posso? É pecado, não é? Posso colocar uma guirlanda? São coisas que vêm à mente, que vêm à nossa cabeça, ao nosso coração, e você fala, eu quero comemorar, e você começa a organizar qual vai ser o cardápio da noite de Natal, quem estará presente, onde vai ser esse encontro, aonde será o encontro, se esse encontro vai ser na sua casa, vai ser em outro lugar, só com a sua família mais próxima, com todo mundo, não sei. Qual é o contexto que você vive, querido? Mas independentemente da sua experiência, com relação a essa festa que a gente chama de Natal, a gente precisa refletir e voltar os nossos olhos para a mensagem do Natal. Ainda que você tenha uma experiência que você considere negativa, é possível que você dê um novo significado a isso a partir do momento que você olhar para o que Cristo nos ensina. Olhar para o que Cristo fez e, quem sabe, dar um sentido equilibrado. Nem demais, porque Natal não é só presente, como eu falei, amigo oculto, amigolate. Quantas confraternizações você vai participar no final do ano? Quantas? Mais de 20?
confraternização do GD, do ministério, do trabalho, da família, e assim você vai, e você tem que comprar um presente, e vai ter um amigo secreto, um amigo olate, e assim a gente vai, e a gente, nesse ritmo, a gente acaba perdendo a essência do que de fato é o Natal. Seja você daqueles que amam essa data, ou seja você daqueles que desconsideram essa data, que possamos voltar os nossos olhos para o sentido maior e mais importante do Natal, que é Cristo Jesus. O que é o Natal? É o momento onde nós nos lembramos do nascimento de Cristo. A obra de Cristo é desde a eternidade, mas o evento do Natal nos chama a atenção para a vinda e nascimento de Cristo. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês, olhando para esse verso de número 21 do primeiro capítulo do Evangelho. E eu quero te lembrar, irmãos, que o Natal, biblicamente falando, é uma mensagem espiritual, sobrenatural. A mensagem não é só uma festa que você escolhe se vai ou não participar. O Natal, no sentido bíblico, diz respeito ao nascimento do Filho de Deus. É algo sobrenatural, irmãos. Homens não conseguem entender se o Senhor mesmo não se revelar a eles. É algo divino, é algo de Deus. Fala sobre nascimento. É mostrar o céu invadindo ou adentrando a terra. Isso é o Natal. Assim acontece. Se você lê, inclusive, os primeiros capítulos, principalmente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, você vai perceber isso. Você vai ver que anjos aparecem constantemente. Eles vêm trazendo notícias, eles vêm anunciando João, que a gente chama de João Batista, e também Jesus, que é o Messias Salvador. Anjos, milícias de anjos cantando, adorando um bebezinho que havia nascido em Belém. O céu, o espiritual, o divino, dando um vislumbre da glória de Cristo. Mas ele é só um bebê. Que coisa impressionante. Ele não passa de um bebezinho. O Natal, irmãos, é sobre uma promessa. A promessa de que o Messias viria redimir todas as coisas. Aquela promessa dita em Gênesis capítulo 3. Depois da queda, depois da desobediência humana. O Natal é uma promessa. O Natal é uma mensagem por si só. O texto que lemos diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã dois atos, que eu acredito, dois atos cheios de significado, nessa breve passagem. Eu creio que temos mais, mas eu quero destacar pelo menos dois. E ao final, quem sabe, um terceiro. Tá bom? Dois centrais e um terceiro mais com caráter de aplicação. Quais são esses dois atos que eu quero destacar aqui? Você vai deixar sua Bíblia aberta, inclusive, para que você consiga acompanhar, olhando para o texto. No verso 21, eu enxergo dois atos, duas cenas maravilhosas e extraordinárias e impactantes que mudaram o sentido de todas as coisas. Quais são, então? A primeira delas diz respeito a dar à luz. É o primeiro ato, o ato de dar à luz. Ela dará à luz um filho. E o segundo ato diz respeito a dar um nome, ok? Dar um nome. E lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O primeiro ato diz respeito a dar à luz, tem a ver com nascimento, geração. E o segundo ato tem a ver com dar um nome. E o nome dele é Jesus. Jesus. E tem um propósito tudo isso. Então vamos ao primeiro ato, então. O primeiro ato é o ato de dar à luz. E para isso eu preciso me lembrar do princípio da criação. Deus cria Adão, Eva, e diz para eles: sejam fecundos, povoem a terra. Deus diz para eles também: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que acontece? Nós sabemos, Adão e Eva comem do fruto. Se alimentam, desobedecem a Deus e pecam, decidem pecar. A partir dali, Deus vem com juízo. Deus traz as consequências
do pecado. E o que ele fala para Eva? Ele fala para Eva assim: você vai ter dores de parto. O seu desejo será para o teu marido. E aí talvez as mulheres, né, tem até alguns memes que mostram isso, as mulheres, principalmente aquelas que estão enfrentando o período aí da gestação, né, apreensivas para encontrar com Eva no céu, correr atrás dela, não sei, alguma coisa assim, né, acertar as contas com ela, por conta dessas consequências, não sei. Mas é uma realidade que Deus traz uma consequência, irmãos, que eu acredito já traz uma dose de graça e misericórdia. Que Deus poderia ter dito assim: nunca, jamais vai nascer nada do seu ventre, porque você é má. Jamais vai nascer nada de dentro de você, porque você vai gerar apenas pecadores. A gente só pode gerar pecadores, irmãos. Está lá o Joãozinho. Como disse o Toninho Paiva aqui no culto que ele pregou em outubro, ele é um pecadorzinho, gerado em pecado. Eva, jamais você vai ter outro filho. Jamais vocês vão poder gerar. Esse seria, para mim, um pecado terrível. Uma consequência terrível da parte de Deus. Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele é Deus. Mas não parece que é isso que Deus quer. Deus já tem um plano muito bem arquitetado, ele não foi pego de surpresa. E na consequência do pecado, Deus não diz para Eva: você será incapaz de gerar vida. Não é isso que ele diz para ela. Ele diz para ela: você terá dores ao gerar vida. Irmãos, isso é graça em meio ao juízo. Isso é misericórdia. É a misericórdia de Deus dando um vislumbre. Nós merecíamos algo muito pior da parte de Deus, mas Ele sempre nos trata aquém daquilo que Ele poderia fazer. Ele sempre derrama menos juízo sobre nós do que nós merecíamos. Deus é infinitamente gracioso e misericordioso. Por isso, mulheres, antes de pensar em correr atrás de Eva, pensem que vocês precisam louvar a Deus pela oportunidade que Deus preservou de mulheres gerarem vida. Essa é uma realidade. E a bênção de gerar, se você olhar para a sua Bíblia aí, o Evangelho de Mateus, que tem uma proposta de escrever para judeus, então Mateus tinha esse objetivo, ele escreveu primariamente para judeus, por isso que ele mostra que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, e quando você vai para a genealogia de Lucas, Lucas mostra Jesus como filho de Adão. Em Lucas ele quer mostrar que Jesus é um humano, ele é homem também, ele é Deus homem. Aqui, Mateus se propõe a mostrar para os judeus que ele é filho de Abraão, e para um judeu isso faz muita diferença, isso é muito importante. Ele é filho de Davi, e o trono de Davi jamais passaria, e para um judeu isso é muito importante, isso fica muito claro. Perceba, meu irmão, que o Evangelho de Mateus começa com o quê? Uma genealogia. Algo que às vezes a gente pula na hora da leitura bíblica, não é assim? Fulano que gerou Beltrano, que fazer, que bobo, eu não vou ler isso não. Não entendo nada, não sei nem ler esses nomes, não sei nem como é que lê essas palavras, esses nomes estranhos. Quem sabe daqui você pode tirar um nome para o seu filho, se você ainda não o tem, né? Você pode achar um nome interessante. Lendo genealogias. Mas sabe por quê? Ainda que você talvez não consiga ler os nomes com tanta facilidade, por quê? Porque essas genealogias estão constantemente relatadas na Bíblia. Diversas vezes genealogias estão descritas, estão lá relatadas nas Escrituras. Por quê? Porque Deus escolheu redimir todas as coisas através do nascimento. O início da redenção, irmãos, está no nascimento. A cruz é o ápice, sim. A cruz é o momento onde Cristo vai derramar a sua vida em sacrifício. Mas isso começa no nascimento. Por isso é tão bonito quando a gente olha para as genealogias e enxerga a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em permitir que pessoas gerem outras pessoas. E fulano que gerou. E assim, bebezinhos vão nascendo, nascem, crescem, se desenvolvem, geram outros filhos,
E essa sequência vai sendo, se cumprisse uma promessa de Deus. A promessa é da sua descendência. Você terá dores? Sim, você terá dores no parto. Mas da sua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. A promessa de redenção vem através do nascimento. Por isso, irmãos, o primeiro ato que acredito eu precisa chamar a nossa atenção quando pensamos no Natal é o ato de dar à luz. Dar à luz. E essa expressão dar à luz é engraçado porque ela é bem típica da nossa cultura, da nossa língua. Se você vai para o original, você não tem essa ideia de dar à luz. Mas a gente foi privilegiado no português, o grego não tem essa ideia, tá? Que não temos essa intenção original, mas na nossa cultura, a ideia do nascimento foi associado a dar luz. Olha que interessante, ou melhor, dar à luz, é craseado. Então é a ideia de entregar, de aquele que está no ventre escuro, agora é trazido para fora, para a luz, e agora ele vislumbra todas as coisas. E luz tem tudo a ver com o Natal. Eu não quero aqui alegorizar, mas luz tem tudo a ver com o Natal. Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina as trevas. Luz tem tudo a ver com a chegada de Jesus, com a pessoa de Jesus. E é interessante que é assim que Deus escolheu começar a redenção. Como? Como? Já viu o tamanho de um bebê? Já teve a oportunidade de pegar um recém-nascido? Eu tive uma. Talvez a oportunidade eu tenha tido mais, mas não quis. Mas eu falei, não, esse aqui eu tenho que pegar. Esse aqui agora é comigo. Já viu o tamanho? Já viu a fragilidade daquele serzinho? Irmãos, imagine toda a divindade, aquele que era desde o princípio, o verbo, de onde todas as coisas partem, o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, compactado num bebezinho que tem aquelas mãozinhas e pezinhos tão pequenininhos, tão frágeis, precisam ser cuidados com tanta delicadeza, que a única coisa que eles nascem sabendo, ao meu ver, se eu não estiver enganado, é chorar. A única coisa que parece que já vem lá de fábrica, já está ali ele nasce programado para abrir a boca e chorar. E alguns até são tímidos nesse sentido. Como pode, irmãos? E como a gente sempre lembra, irmãos, e eu preciso voltar a dizer isso nessa manhã, a humilhação de Cristo não começa na cruz. Lembre-se disso. A humilhação de Cristo começa no nascimento. Começa na encarnação. Como um Deus tão poderoso se submete a uma situação tão frágil. Como um Deus tão grande pode se deixar fazer tão pequeno. Meu Deus. Aí está a história da redenção. O ato de dar à luz, de gerar, foi como Deus escolheu fazer. Se fosse eu, talvez, escolheria um roteiro mais glamouroso, um roteiro mais poderoso, uma chegada mais triunfal. Não, ele nasce um bebezinho. A rejeição de Cristo não está também lá no seu ministério. A rejeição de Cristo começa no início, porque não há lugar para ele, Lucas vai dizer. E o que significa não há lugar para ele? Ao mesmo tempo que não há lugar para o nascimento, já é uma mensagem. Aqui não tem espaço para você. Não te queremos aqui. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O nascimento de Jesus já traz um tom de rejeição muito forte. Talvez você diga, pastor, você não sabe a minha história. Eu sou um acidente, ou eu fui gerado por acaso, os meus pais não veem propósito em mim, fui criado numa família bagunçada, não sei qual é a sua história. Você não sabe os traumas que eu carrego de família, você não sabe como que o meu nascimento, a minha relação com a minha mãe, minha relação com meu pai são turbulentas. De fato, querido, talvez eu não saiba a sua história. De fato, talvez ela tenha muitas marcas, e tristes algumas. Mas eu posso dizer que no nascimento de Cristo,
todas as coisas ganham um novo sentido. Talvez a sua vida foi por acaso para os seus pais, mas quando eu entendo o plano de Deus em gerar pessoas, o plano de Deus em permitir que o seu próprio filho seja gerado, nenhuma vida mais é por acaso. Por isso, irmãos, crente jamais defenderá o aborto. Jamais. No ventre de Isabel, João estremece na presença de Jesus. No ventre. Em qualquer circunstância, seja ela mais complexa que for, um cristão jamais defenderá o aborto. Jamais. Deus escolheu gerar. Ele é o autor da vida. E Ele encarna, Ele assume o papel, Ele assume as circunstâncias que deveriam ser só da humanidade. Ele aceita essa humilhação. Eu imagino Maria, uma jovem, alguns chegam a dizer que talvez um adolescente, Maria, diante dessa situação, do anúncio, né, aqui no caso o anúncio é para José, mas o anúncio do anjo chegando para ela e falando assim: Maria, bem-aventurada é você, bem-aventurada. Por quê? Maria é bem-aventurada, porque você vai gerar, porque você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ele será filho do Altíssimo, será grande, e o seu governo jamais passará. Bem-aventurada é você, Maria. Por quê? Porque você vai gerar. Qual é a bênção de Maria? Dar à luz. Dar à luz. A gente precisa, irmãos, nos atentar um pouco mais para a beleza das coisas simples da vida. Você nasceu, querido, não foi para brilhar. Você nasceu, não foi para ser o centro do universo. Você não nasceu para ser cabeça. Você nasceu com um propósito: apontar para o nascimento, morte, ressurreição e volta de Cristo Jesus. Esse é o seu propósito. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Hoje você sabe. Você nasceu com um propósito. Todos os nascimentos ao redor de Cristo têm um objetivo: apontar para a vida e obra do nosso Senhor Jesus. É isso. É isso. É assim que a gente precisa encarar. Ainda que a sua vida tenha sido vivida longe dos propósitos de Deus, sabe o que Ele faz? Ele te deixa nascer de novo. Fala, não foi a sua vida, foi avacalhada, meu filho. Então, tudo bem. Você vai nascer de novo. E foi isso que Nicodemos não entendeu. E às vezes alguns não entendem. Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas agora não é mais ser gerado dessa forma. Agora é gerado da água e do Espírito. Só é possível ver a Deus se nascermos de novo. Se nascermos de novo. E quando nascemos de novo, tudo muda em nós. Inclusive a maneira como enxergamos Cristo. Inclusive a maneira como enxergamos o Natal. Tudo muda em nós. O Natal, portanto, é sobre nascimento. O Natal é um chamado para nascer de novo, é um chamado para viver com propósito. Segundo ato, que eu acredito que o verso 21 nos ensina, é o ato de dar o nome. E aí está escrito aí, né? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E agora, José recebe de Deus a mesma mensagem que Maria recebeu, de dar um nome para esse menino, que ela está gerando, ou que ela vai gerar. E o nome desse menino é Jesus. E eu preciso fazer uma aproximação cultural aqui, porque como a gente escolhe os nomes na nossa cultura? Você olha assim, nomes que estão na moda, é assim? Nomes que estão em alta. Ou então vou homenagear alguém da minha família. Vou juntar aqui, né? Essas junções costumam dar muito certo, viu? Você junta o avô com a avó, junta os dois, faz um nome só, fica aquele nome bonito, né? Assim, diferente, não vai ter ninguém, né, parecido, não vai ter ninguém com o nome na sala do menino, ele vai crescer, né, sem trauma, sem bullying, sem nada disso, não tem problema, né? O fato é que a gente escolhe nomes por razões, irmãos, das mais diversas. A nossa cultura enxerga essa parte de dar o nome
Inclusive, precisou-se criar alguns mecanismos de proteção para que os meninos não tivessem nomes como Xerox, não sei o quê, que antes aconteciam. Alguns pais, um pouco mais empolgados e criativos, davam nomes tão esquisitos para os filhos que precisaram ser... a gente precisou criar alguns mecanismos sociais, aí, jurídicos, para proteger essas crianças, porque senão eles teriam nomes muito esquisitos. É assim que acontece na nossa cultura, não é verdade? Bom, mas não é assim que acontece na cultura judaica. Não era assim que acontecia nos tempos bíblicos. Por isso, essa aproximação é importante. Você vai dar um nome para ele. Mas por que esse nome importa? E talvez você nem goste do seu, né? Você esteja aí, poxa vida, era melhor Deus ter soprado no ouvido da minha mãe qual seria o meu nome. Tem uma irmã aqui na igreja que mudou o próprio nome, né? Por conta dela, inclusive, porque ela não gosta do nome dela. Não gosta. Poxa vida. Mas por quê? Qual é a diferença, então, pastor? Dentro da cultura da época, né? Porque o anjo, então, diz, você vai chamar ele de Jesus. O anjo diz para Zacarias, olha, você vai ficar mudo, porque você não acreditou que a sua esposa, já velha, poderia gerar um filho. E eu vou te dizer uma coisa, você vai dar um nome para esse menino, ele vai se chamar João. Você não escolhe o nome dele, eu escolho. E quando a boca de Zacarias se abre, a boca de Zacarias se abre, no momento que ele escreve numa tábua, João é o nome dele. E na hora que ele escreve o nome que o anjo havia anunciado, a sua língua se desprende, a sua boca se abre e ele volta a falar. Ele ficou mudo por conta da incredulidade. E o anjo havia dito qual era o nome do filho dele. Na cultura judaica, o nome carrega o caráter, a identidade da pessoa. É diferente. É por isso que quando a gente olha para os nomes bíblicos, a gente vê significado neles. É por isso que algumas vezes você vai ver, inclusive, Deus mudando o nome de algumas pessoas. Abraão antes chamava Abrão. Abrão. E aí Deus muda o nome dele para Abraão, para que o nome Abraão significasse pai de muitas nações, ou pai de multidões. Deus muda o nome de Jacó para Israel, para dar um novo sentido para aquela pessoa que antes vivia enganando, que antes vivia trapaceando e agora teve uma experiência lutando com Deus e foi de alguma forma tocado no íntimo pelo Senhor e se rendeu. Deus muda nome de pessoas para trazer uma nova identidade para elas. Esse contexto é tão interessante que Apocalipse capítulo 2, a gente vai ver isso acontecendo. Quando Jesus está escrevendo, está mandando as cartas às igrejas, ele vai dizer assim, olha, eu vou dar um novo nome para essas pessoas, para esses. É uma promessa de Jesus para aqueles que perseverarem até o fim. Vocês vão receber um novo nome. Qual é o contexto? Uma nova identidade, um novo caráter renovado. Por isso o ato de dar o nome é importante. Talvez você não goste do seu, talvez o seu nome não tenha sentido, e aí surge uma dúvida. Pastor, então, precisamos voltar a dar os nomes como antigamente? Eu preciso voltar, então, eu só posso dar nome bíblico para o meu filho? Eu só posso chamar os meus filhos pelos nomes da Bíblia? Ou eu preciso dar sentido aos nomes deles? É aí que eu acredito que esteja a grande mudança que a gente precisa se atentar. Nós não fazemos isso mais, irmãos, e não temos a necessidade de escolher nomes bíblicos para traduzir o caráter dos nossos filhos, porque nós entendemos que depois de Cristo só há um nome, um único nome, que interessa para nós. E esse nome tem significado. Depois de Cristo, e aí qual que é o nome de Jesus? O que significa o nome Jesus? O nome de Jesus significa o Senhor salva. Olha que coisa, o Senhor salva. E você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o nome de Jesus já é uma mensagem. Irmãos, a partir do nome de Cristo, nenhum outro nome tem importância. Depois do nome de Cristo, irmãos, o ápice da revelação de Deus, o pico da revelação do Evangelho é Cristo encarnado. É Cristo na cruz, e todas as vezes que aquele bebezinho, que aquela criança, que aquele homem é chamado pelo nome,
Jesus, tem uma mensagem ali. Ele está lembrando a todos, os ouvidos conseguem perceber, o Senhor salva. O Senhor salva. É por isso que naquela cultura era importante, porque trazia uma mensagem por si só, mas depois de Cristo, irmãos, não há nenhum outro nome no qual importa que sejamos salvos. Olha o que diz 2 textos importantes sobre esse tema. Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo no céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Antes, os nomes tinham sentidos e significados, tinham mensagens, mas todas essas mensagens, de alguma forma, apontavam para Cristo, ou eram menores do que Ele. Quando Cristo é revelado e traz o teor do seu nome, não há nenhum outro nome que importe mais. Então, ainda que o seu nome tenha um significado estranho ou não tenha significado, tem um nome que pode mudar todas as coisas na sua vida, e é o nome de Jesus Cristo. A nossa identidade não está mais no nome que a gente carrega, como era antes. Não, a nossa identidade está no nome de Cristo Jesus. A nossa identidade é Jesus. Nós imitamos a Ele, nós seguimos os seus passos, nós invocamos o seu nome. E assim, o Senhor vai moldando o nosso caráter à imagem do nosso Senhor Jesus. O Senhor salva. Quando eu digo que creio em Jesus e não creio em outras coisas, eu estou dizendo que Jesus e não outras coisas é o único que pode salvar. Querido, Jesus é o único que pode salvar. O único. Não há outro. Não há outro nome. Não há outra mensagem tão necessária e urgente como o Natal. Por isso a importância do Natal. Aproveite a oportunidade do Natal para anunciar Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Não há outro nome a ser anunciado, a não ser o nome de Jesus. Não há outro nome capaz de salvar, a não ser o nome de Jesus. As pessoas estão mais sensibilizadas nessa data, nesse período. Aproveite as oportunidades. Todas as vezes que nós exaltamos o nome de Jesus, cantamos sobre Jesus, oramos em nome de Jesus, como fizemos aqui nessa manhã de forma tão bela, tão maravilhosa. Todas as vezes que fazemos isso, meus irmãos, nós estamos testemunhando que só Jesus salva, que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus é o único digno de todo louvor e toda honra. O seu nome não importa, o meu nome não importa. Não importa se você tem um sobrenome importante. Volta e meia me perguntam, né, quando fala assim, qual que é o seu nome? Eu me apresento, eu sou o Andrei Medina. Ah, aí já vem a brincadeira, né? Você é parente do surfista? Do Medina, né? Quem dera, né? Que eu saiba, não. Pode ser que seja distante. Que eu saiba, não. Houve um tempo onde as pessoas valorizavam demais o sobrenome. O sobrenome era digno de honra, de importância. Eu sou fulano, eu sou filho de fulano, o meu sobrenome é tal. Quando a gente se depara com o Evangelho, essas coisas caem por terra. Não importa qual é o sobrenome que fundou essa igreja, não importa. Não importa qual é o sobrenome da família, mas não importa não. Não importa qual é o sobrenome do pastor, não. Só tem um nome que importa aqui, Jesus, o único que deve ser adorado. Só tem um nome que a gente exalta nesse lugar. Nenhum outro nome deve ser exaltado. Nenhum outro nome deve ser louvado, a não ser o nome de Cristo Jesus. O ato de dar o nome. O nome de Jesus é a própria revelação de que Deus escolheu salvar pecadores. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que Cristo veio fazer? Salvar pecadores. O nome de Jesus já revela isso. Através do anúncio do nome dele, nós já tínhamos uma evidência do que Deus iria fazer na terra. E o que Deus veio fazer? Salvar pecadores. Você é um deles? Espero que sim. Você é um deles?
O nome de Jesus é um lembrete, irmãos, constante. Todas as vezes que você citar o nome de Jesus, se lembre que você não merecia. Você não merecia. Todas as vezes que você ouvir o nome de Jesus, se lembre que a salvação te alcançou, mas você não é merecedor dela. Você não é. E ainda assim, Deus foi misericordioso e mandou o Filho dele para morrer a sua morte, para subir na cruz e morrer no nosso lugar. O nome de Jesus é o único que a gente pode clamar. E assim nós fazemos. Oramos em nome de Jesus, porque é o único nome que pode interceder por nós. Eu não posso interceder por você, querido. Não posso. Pastor, fala com Deus no meu lugar. Não posso. Não consigo. Eu não tenho esse acesso a Deus. Eu não sou essa pessoa. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Quando você fala o nome de Jesus, quando você põe Jesus como seu mediador, Deus te ouve. Quando você coloca Jesus como a ponte entre você e Deus, você tem acesso a um Deus santíssimo, totalmente irado contra o pecado, que ainda assim consegue se relacionar com você. Que coisa maravilhosa. Como eu consigo isso, pastor? No nome de Jesus, você consegue. Para a gente poder encerrar, irmãos. Na manjedoura, o céu tocou a terra, para nos mostrar que o nome de Jesus é poderoso para salvar. O nome de Jesus é poderoso para salvar. O nascimento de Cristo é um chamado para alinhar as nossas vidas à missão dele. Como é que você está vivendo, irmãos, hoje? Você está disposto a dizer sim a esse chamado, de proclamar essa mensagem de que Jesus é o Senhor que salva? Neste Natal, que passos você pode dar para viver mais fielmente como testemunha de Cristo e do Evangelho? Que passos você pode dar nesse Natal para que você seja uma testemunha de Cristo? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, nos encorajar. Que o Senhor Jesus possa nos chamar a atenção para esses dois atos, pelo menos. E o ato final, que eu falei, que eu traria como uma aplicação, é o ato de dar ouvidos. Nós ouvimos sobre isso já nas parábolas, O ato de dar ouvidos. Olha aqui o que diz o verso de número 24, e eu encerro. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O que esse verso está ensinando para nós? José recebeu uma notícia do anjo. Falou assim, vai acontecer assim, assim, assim. Sua mulher vai ter um filho, vocês vão dar esse nome para ela. Ela não te traiu, ela não teve... Você pode receber essa mulher, você pode... Faz tudo do jeitinho que Deus falou. E é exatamente o que a Bíblia mostra para nós. José desperta do sono, depois de ouvir o anjo, e faz como lhe ordenara o anjo do Senhor. Sabe o que José nos ensina aqui? Ele nos ensina o terceiro ato, que é o ato que todo crente tem quando entende o Evangelho: dar ouvidos. Dar ouvidos. Obedecer. Obedecer. Que nós possamos obedecer ao Senhor Jesus e fazer tudo quanto Ele nos ordena. O Natal é um lembrete, meu irmão, de que a sua vida não é sua. De que você não nasceu para você. Você nasceu para apontar para o nascimento de Cristo. Você não nasceu para realizar os seus sonhos, desejos, vontades pessoais. Você nasceu para cumprir a vontade de Deus e agradar ao Senhor. E se você entender isso, se você se render a isso, se você entender a mensagem do nome de Jesus, que é o único nome que importa, e der ouvidos a Ele, o nome de Jesus vai ser glorificado através do seu testemunho. E é o que eu desejo para mim e para a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Encerrando. Dê a mão para o querido que está do seu lado.